Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradeço a presença de todos. E antes da prece inicial, gostaria de convidar a todos na leitura do livro Agenda Cristã. Eu vou compartilhar a minha tela. Revele-se. Nas lutas habituais, não exija a educação do companheiro. Demonstre a sua. Nas tarefas do bem, não aguarde colaboração. Colabore por sua vez, antes de tudo. Nos trabalhos comuns, não clame pelo esforço alheio. Mostre a sua boa vontade. Prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Do teu pão o suficiente para o dia, e tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino, e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons Espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, que vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados espíritos, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ano. Amém. Obrigado, Rubem. Rosângela, o que vem à sua mente hoje? Livro dos Espíritos ou Evangelho segundo o Espiritismo? Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo. Página 185. A beneficência. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á neste mundo os mais puros e suaves deleites. As alegrias do coração que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Ó, pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas. Sentimento que faz, olha a criatura, as outras como olha a si mesmo. E se dispa, jubilosa, para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade,
Levais alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras. Quando vedes nelas os semblantes macerados refulgirem subitamente de esperança, porque faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar essas palavras, como agudo punhal, se eles enterravam nos corações maternos. Estou com fome. Ó, compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria, onde um momento antes só havia desespero. Compreendeis as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e tende em mente essas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um desses pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que has de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro, e quando se acharem exilados na terra, tudo lhes será a consolação, o prelibar das alegrias de que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede que de misérias aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare, e lhe feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer, ó! Não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, enlanguecem na dor e no insulamento. Colhereis neste mundo bem doces alegrias e mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Comentários? Nós estamos com o Evangelho de Jesus há mais de 2000 anos. Ali se encerra todas as recomendações de Jesus em como nos comportarmos aqui de forma adequada nesse planeta. Mas parece que o ser humano virou as costas, né, para esses ensinamentos tão sábios, tão profundos e divinos, né, do nosso mestre. Então, enquanto o ser humano não olhar para trás e ver as condições em que estão boa parte dos habitantes dessa terra sofrendo não só a penúria material, mas muitos sofrendo com as desarmonias nos lares, né? A gente sabe, por experiência, que a família humana está em crise, né? E não há como romper com esse status quo, com essa realidade. O ser humano ainda está muito ligado às questões materiais, à maldade, à busca incessante, né, de evolução material, sem olhar para a parte espiritual, que é tão relevante, né, mais relevante que a própria subsistência nossa. Então, nós temos que auxiliar os nossos irmãos necessitados a todo custo, né? Ampará-los, abraçá-los, né? Olha, ontem, um senhor parou na minha porta aqui, ele pedindo alimentos. Era no Dia dos Pais, né? Era de manhã isso. Eu estava lavando
meu quintal aqui, na minha garagem. Eu tinha uma cesta básica aqui, dando sopa aí, né? Eu ia levar pro meu caseiro. Eu falei, né? Na volta aí, meu amigo, que eu vou resolver o teu problema. Aí ele entrou, eu dei a ele a cesta. Eu vi essa felicidade desse meu irmão. E o abraço tão fraterno que ele me deu. As palavras maravilhosas que ele dirigiu a mim. E nós não somos tão merecedores disso tudo, mas, como eu disse para o Leandro, para o pessoal que esteve em casa, ó, ganhei o dia. Ganhei meu dia. Hoje foi muito bom. Então, a gente consiga perseverar, né, na prática do bem, nas orações que nós fazemos continuamente, há tanto tempo. E vamos tentar, né, dar o melhor de nós, não, Fred? Para que esse mundo rompa com essa malignidade que está instalada, né, pelo bem da terra, de todas as famílias da terra, de todos os reinos, né? Isso que reflete muito no mundo espiritual as nossas atitudes, não? É isso que o pessoal deveria repensar, né? Mas eles preferem o escape, né? Ah, não, morreu, acabou, né? Vamos ver. Eles que aguardem a justiça divina, não, meu? Em suma, estamos pela misericórdia de Jesus. Verdade. Obrigado. Imagina, Rubem. Imagina, Rubem. Obrigado você. Rosângela, quer fazer algum comentário? Não, Fred, obrigado. Eu lembrei da frase de um filme que eu gostei bastante, o Gladiador, né? O que a gente faz em vida ecoa na eternidade, né? E eu vejo, Rubem, que, assim, na verdade, quem mais recebeu foi você, né? Porque a felicidade que você sentiu daquele momento, né, é algo que nenhuma conquista do mundo material pode igualar, né? E só reler aqui esse pequeno trecho aqui, ó, que ele fala aqui, ó. Que bem a fazer. Não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos que deserdados desse mundo, de bens desse mundo, enlanguecem na dor e no lamento. Colhereis neste mundo bem doces alegrias, e mais tarde só Deus o sabe. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas, né, elas buscam a felicidade aonde? Nas coisas, nas viagens, nas situações favoráveis, nos prazeres. E a felicidade, ela não está em nenhum desses lugares, né? A felicidade, ela é um subproduto do bem que fazemos, é um resultado disso, né? Então, a maioria das pessoas, e eu me incluo nisso durante muito tempo, é como se a gente fosse, é como se eu fosse um cachorro e a felicidade estivesse no meu rabo. E daí eu fico dando voltas sem parar, né? Porque enquanto eu não olhar para frente, enquanto eu não fazer o bem para aqueles que me cruzam o caminho, né? Eu vou estar sempre procurando a felicidade e nunca encontrando. Outro dia eu estava na casa da minha mãe e quando eu mudei aqui para minha cidade, eu morei um tempo lá. Aí eu lembrei do meu quarto, da bicicleta que eu montei, do home theater com tudo que tinha direito, né? Aí eu fiquei lembrando, né, de todas as coisas, do conforto que eu tinha. Eu tinha uma boa renda de imóveis que eu tinha naquele momento, eu não precisava trabalhar.
E hoje eu vejo, eu não era feliz naqueles momentos, porque o que eu buscava? Eu buscava só os prazeres, né? Eu achava que eu era feliz, mas quando você conhece a verdadeira felicidade e quando você vê que você sente aquele vazio, né, na alma por não estar fazendo o que você deveria, né? Você percebe que a felicidade realmente ela é um resultado do bem que fazemos. A verdadeira felicidade. Quer dizer, alguma complementação, Rubem? Então, Fred, as coisas são. O Jesus mostrou que a simplicidade, todos os seus atos eram simples. É claro que é um ser divino, então, né, mas tanta coisa que ele deixou de exemplo para nós, os seus discípulos, né, que levaram o Evangelho para todos os recantos do mundo, todos eles foram martirizados, né? Mas eles perseveraram. Quantos irmãos nossos, né, morreram em situação degradante, né? Covardes, né? Mas eles não arrefeceram, eles mantiveram a fé no Salvador. Por tantos exemplos que nós temos. Mas o que nós vemos aqui nos tempos odiernos, né, é a busca do sucesso científico, tecnológico, né? Tudo bem que isso aí é importante para a melhoria das condições da Terra, e o progresso é inevitável em todos os níveis, né? Inclusive no espiritual. Mas precisamos nos voltar aos mais necessitados. Olha, quanta gente ainda está morrendo de fome nesse planeta, e eles gastando trilhões de dólares com defesa, com fabricação de armas de destruição, não é? Empreendendo guerras aí absurdas, desnecessárias, conflitos de todas as espécies, né, espalhados aí pelo mundo. Isso é muito triste, né? Acabrunhante até. O que nós podemos fazer? Nós não conseguimos exercer aí um domínio sobre essas criaturas, né? Só até a mão de Deus mesmo para contê-los, né? Ou uma força alienígena aí, suponho, que vem aí e coloque ordem nesse mundo aqui. Sinceramente, eu desejo muito isso. Mas, enquanto isso, vamos perseverar com as nossas orações, com a nossa, né, contribuição, né, que nós nos propusemos, né, nossa. E assim, e aguardemos, né, uma melhoria aí no futuro, quiçá, né, seja breve. Obrigado, viu, Fred e Rosana. Obrigado você, Rubem, pelas palavras. Agora nós chegamos à parte do nosso Evangelho das nossas vibrações, em que nós tentamos dar um pouquinho de volta, que seja, do muito que nós recebemos, para aqueles que sofrem muito mais do que nós. Façamos vibrações com bastante amor, inicialmente pelos nossos amigos desencarnados, mas principalmente por aqueles que tiraram as suas próprias vidas, saíram da vida física pela porta do suicídio. Se você que está em casa, nos ouvindo, nos assistindo, conhecer alguém que esteja nessas condições, faça prece regulares por essas pessoas. Adote um suicida, pois muitas vezes essa prece que você faz por esse irmão é uma das poucas que ele terá. E eu gostaria de lembrar aqui da Carla, do Elias, do Alan, do Bruno, da Verena, da Juliana, do Clóvis, do Luiz Roberto, de tantos outros
que todos esses irmãos sejam amparados. Vamos vibrar também pelo nosso planeta, pelos homens e mulheres que detêm o poder, para que eles possam tomar melhores decisões, restabelecendo e mantendo a paz e fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços diários para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos ampare e nos guie. Nos dê muita paz, muita fé, muita esperança e melhorias no futuro a todos nós, para a humanidade. Amém. Boa noite. A todos. Deus abençoe.